Quando eu digo pra vocês que a Globo News é um canal de fofoca, ninguém acredita, ainda me criticam, né? Não é porque Natuza Neri, aquela mulher verdadeiríssima, é claro que tá um pouco esticada, o cabelo já não é daquela cor, nem daquele jeito, mas é uma mulher de verdade, não é não? Pelo menos na forma de ler o teleprompter e dar a notícia que alguém escreveu ardilosamente para causar um verdadeiro alvoroço. Tudo pela audiência. Daqui a 2 meses tem uma puta transferência. Gostei. Não, achei ousado. Mas isso não quer dizer que ela é falsa, não. Muito pelo contrário. Ela, mais o Gerson Camarote, um sujeito amado e respeitado lá na sua terra. É sério, o sujeito quando chega em qualquer estado do Nordeste brasileiro, tem carreata, carro de bombeiro, mulher desmaiando, Neymar fica com inveja, amigo, de tão querido que é o nosso Gersão. Esses dois aí foram protagonistas da aniquilação da Janja no Jornal das 6. Afinal, ela cometeu um ato que nenhuma mulher verdadeira pode cometer. Teve a coragem de informar Xi Jinping sobre uma empresa chinesa que talvez esteja trabalhando para os capitalistas sem pensar que o Brasil é um país soberano. Foi realmente um pecado capital, não foi não? A verdadeiríssima Natuza Neri, em concordância com Gerson Camarote, que homem inteligente, né? Observaram que Janja não poderia de maneira nenhuma ter sido verdadeira. No encontro com Xi Jinping, foi uma grande catástrofe. Eu acabei de perder o meu canal sem motivo nenhum e talvez isso esteja sendo observado pela Janja. E que tal esse malandro aí, esse tal de Xi Jinping, entender o que está acontecendo, porque o Brasil é um país soberano. E mesmo no caso de ser um parceiro comercial importante, ele tem que saber que um ataque à soberania brasileira através da comunicação não vai ser tolerado. A gente está olhando para isso, hein? Mas segundo esses grandes gênios da Globo News, Janja estragou tudo. Os acordos de 27 bilhões só mereceram uma notinha de rodapé. E a visita foi um grande fracasso. Por que Janja pediu a palavra? Olha, eu vou te falar uma parada. Eu gosto das coisas de verdade, sabia? Esse negócio de peito de silicone, bunda de plástico, cara esticada, é só uma máscara para tapar de verdade aquele buraco que as pessoas têm no peito, né não? Porque quem é feliz, amigo, transborda e não precisa ficar usando um monte de truque, um monte de máscara para pelo menos ter a impressão de que está sendo verdadeiramente desejada. Mas segundo a Globo News, a Janja deveria fazer umas plásticas. Assim ela seria mais respeitada e, principalmente, se ficasse com sua boca fechada. Tô falando sério. Nós vai dominar tudo, rapá. Um alerta disparou na TV Globo. E quem diria? Justamente a Janja tá tirando o sono de todo mundo lá. Gastaram foi pó naquelas olheiras hoje, tu viu? Olha, hoje toda a programação só se falava da primeira-dama, que não é uma mulher troféu igual a mulher do Trump não, hein? Eu acho que se ela der um pitaco, toma uma bufetada, sai daqui, sua milênia! A noiva do Frankenstein estava sendo idolatrada na Globo News, dá pra acreditar? Mas o pânico de ver uma mulher verdadeiramente empoderada, e não essas que gritam por aí, que faz e acontece, mas troca de roupa porque o marido mandou, né? Mas eu descobri que o medo deles não é da Janja, não. O verdadeiro medo é do Xi Jinping, parceiraço do Lula, assim, ó. Xi tem umas ideias, ó, de arrepiar até os cabelos do sovaco da Mini Leitão. Pode acreditar, hein? Mas o pânico que eles têm em relação a Xi é porque ele fechou para o mundo o poder de influenciar os chineses. Vai tomar conta da vida de outro em qualquer outro lugar, menos aqui na China, malandro.
É um terror para os capitalistas, esse país que não deixa os chineses serem iludidos com o mundo maravilhoso americano, não é não? Comunista não presta em lugar nenhum do mundo. O grande problema é que isso demonstra uma falha no capitalismo, que sempre ganhou a guerra com a ilusão. Mas aqueles que você não pode iludir correm o risco de se tornarem verdadeiras potências como a China. Ah, Trump adora aquele país. Mas o que aqueles gênios da TV Globo ainda não entenderam é que eles só vão perder o posto porque fizeram merdinha lá no passado, elegendo os seus Tarcísios e seus Caiados, fizeram a cabeça do povo e nos trouxe até aqui. Uma posição admirável para quem conduziu a gente durante 50 anos sozinha, não é não? Fome, miséria, desgraça, chacina, tráfico, milícia, falta de educação, falta de saúde para todo lugar, no país onde mais se tira a vida de pessoas através de armas de fogo do mundo inteiro. Foi ou não foi um bom trabalho que a Globo fez, hein? Mostrando a bundinha da esposa do Xandão no programa da Xuxa para ganhar dinheiro pros marinhos. E eles querem levar isso para sempre, hein? E agora Andréa Sadi e Renata Vasconcelos são as defensoras do empoderamento feminino. Se Bruce Lee não tivesse ido para o cinema americano, a gente nunca ia saber quem era aquele menino de olho puxado. Porque na Globo, filme chinês, japonês, africano, eu nunca soube que existia quando eu era criança, meu irmão. E tem muita gente que não sabe até hoje, hein? Afinal, o pacto deles é com os heróis da América, não é não? Mas o que mais me deixa chocado é que eles ainda não entenderam que acabou a chance para eles. O negócio agora é descentralizado, amigo. Ó, tem a Liga Antifascista, tem o ICL Notícias, tem a Mídia Ninja. O que não falta hoje é canal inteligente e que tem compromisso com aqueles que mais precisam aqui no Brasil. Porque isso é o que é importante de verdade. E eles ainda pensam que, com mentiras, dando palco para Ronaldo Caiados dizerem que não respeitam Lula, vão conseguir convencer alguém a votar naquele projeto de Playboy que deu errado. Rapaz, um ser humano qualquer só respeita o Caiado em duas situações. Ou se ele estiver sendo pago por esse idiota, igual a TV Globo pensa, investindo no lucro futuro. Ou se ele usar a polícia para dar borrachada naqueles menos favorecidos, igual ele faz lá no estado dele, não é não? Porque a polícia do Caiado nunca foi truculenta com quem tem dinheiro lá em Goiás, não, amigo. Aí só falta, ó, engraxar uns sapatos. Mas, por enquanto, essa gente ainda está trabalhando descentralizada e sem uma estratégia definida. Daqui a pouquinho, quando essas pequenas startups começarem a se juntar e fizerem um plano estratégico para administrar a comunicação aqui no Brasil de forma correta, baseado na estratégia de Xi Jinping, que deu certo como exemplo, né? Ou acabar com a fome e se tornar o país que logo será o mais próspero do mundo e com certeza o mais seguro para se viver, é um exemplo que o Brasil não deveria seguir. Mas quando isso acontecer, eu quero ver se eles vão ter potencial para encarar essa meninada que está lá fora, todo mundo com as maiores formações acadêmicas em todas as áreas, trabalhando juntos e conectados para a gente cuidar do Brasil como ele tem que ser cuidado. Aí, maluco, eu vou te dar um papo maneiro, hein? Nós vai dominar tudo, rapá! Tô falando sério! Tornada pública a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Sabe o que é que ele disse? Sabe o que ele disse? Que o pai dele
vendeu as joias e deu 445 mil de dinheiro roubado nas mãos de Jair Bolsonaro. E os bolsominions tudo revoltado aí, porque eu disse que a besta fera ia pro presídio, pra Bangu, né? Tudo com mimimi aí. Você não tem pena dele, ele é um idoso, ir pro presídio. Quando o Lula foi preso, Lula não tinha 15, 16 anos não, viu? Ele já era idoso também, viu? Vocês estão esquecendo disso? E outra coisa, pra Bolsonaro ele tira de letra. O histórico de atleta dele vai ser só uma cadeiazinha e nada mais. Ei, Bolsonaro, sabe aquela frase? Deus, pátria e família? Sabe o que é que o Bolsonaro vai dizer quando chegar lá em Bangu? Adeus, praia e família. Adoro. A questão é que o Eduardo Bolsonaro está usando o caso da Carla Zambelli para atacar uma série de adversários. Novamente, ele não está sendo defendido aqui a Carla Zambelli. O bolsonarismo, principalmente o núcleo bolsonarista, ainda tem muito ranço daquele comportamento inconsequente da Carla Zambelli, que saiu, como o Josias colocou, de arma em punho na véspera do segundo turno, perseguindo um jornalista, né, que discutiu com ela, um cara que é eleitor do Lula, discutiu com ela perseguindo em armas em punho, ainda mais no bairro dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Então, ele sabe que isso ajudou a tirar voto do Bolsonaro, fica com ranço em cima dela, mas o ranço é menor do que a possibilidade de usar esse caso para criticar o Supremo Tribunal Federal. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, na hora que ele dá aquela resposta para o Josias, concordo totalmente com o Josias sobre isso, ele pergunta da reunião com os militares e basicamente ele falou, olha, depois que o PL foi negado o pedido do PL de cancelar as urnas, assim que o Lula tinha tido maioria de voto, que é basicamente isso que eles tinham pedido, né? Então a gente foi fazer a reunião. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele trabalha talvez com a ideia de que a audiência seja pateta ou seja incapaz de fazer uma ligação de Lé com Cré. Isso é grave. Ou seja, depois que ele recebeu um não da justiça, ele foi se reunir com militares para discutir estado de sítio, né? E aí o presidente, ele fala isso, e como ele falou outras coisas na entrevista, né? Como se ele fosse inimputável. Como se a presidência da República fosse um boteco em que você pudesse pedir litrão de cerveja e porção de tremoço de uma forma aleatória, porque discute-se num palácio que está diretamente relacionado com a chefia do poder central do país, discute-se golpe de Estado e fica tudo por isso mesmo. Tudo bem, discutimos, mas depois aquilo não foi para frente, não deu, não é que não foi para frente, não deu certo. Mas ele discutiu. Foi discutido, é um absurdo. O Mário Fernandes bate e escreve um plano para matar Alckmin, Lula, Alexandre de Moraes e depois vai para o Palácio da Alvorada. E aí, como o Josias colocou, perguntado para o Josias pergunta, mas presidente, e aí, o que vocês falaram? Amenidades, etc e tal. Me lembra o filme do Júlio Bressani, da década de 60, matou a família e foi ao cinema, matou a República e foi ao Palácio. Sabe, é como se fosse uma coisa normal, como se fosse extremamente normal. As justificativas dadas por Bolsonaro, também ele falou, não, olha, o pessoal não tem câmeras mostrando, até porque quando o pessoal chegou lá, os bolsonaristas, já estava tudo quebrado. Jesus, Maria, José, todo mundo viu o quebra-quebra, foi televisionado, foi ao vivo. Né, o quebra-quebra. Então, o Bolsonaro tenta colocar, Fabíola, primeiro, que o que ele está falando, ele não tem compromisso com a realidade em muitas das falas, está falando para alimentar as suas justificativas, ele sabe que não tem resposta para algumas coisas, em outros lados, ele simplesmente trabalha como se o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada fosse uma reunião entre amigos em que as maiores aberrações são faladas e depois fica por isso mesmo. Não fica. O presidente não tinha deixado de ser presidente, era presidente da República e tudo aquilo que ele fazia na estrutura estatal importava.
Eu quase chupei o microfone, mas eu vou tomar no meu copo Stanley hoje. Todo mundo acompanhou essa pataquada lá na CPI de Brasília. Super natural, né? Chupar o microfone ao invés do copo. Pra parecer cool, pra parecer legal. Pra utilizar um moletom da filha pra dizer que é humilde. Pra dizer que é uma pessoa humilde, bota uns óculos, parece Betty a Feia. É aquela sériezinha, a Betty a Feia, ela era feia, daqui a pouco ela vira a princesa do baile. É uma brincadeira, sim, é uma disfarçatez, é uma falta de respeito com a população brasileira e, infelizmente, mais uma vez, o Congresso tem se prestado a um papel deplorável. Eu penso que nós temos que regulamentar as bets, proibir no que der e regulamentar nas outras possibilidades. Agora, o que nós não podemos admitir é propaganda enganosa e a influencer ganhando 50 mil reais, como a Virgínia do copo Stanley, daquela que chupa o microfone achando que é um canudo, que ela ganhe 50 mil reais, 50 milhões de reais de um contrato em que ela ganha sobre a derrota das pessoas que fazem apostas nessas plataformas. E depois saia de lá recebendo selfies, aumentando o número de seguidores e vendendo seus produtos na rede social. 60% das pessoas que apostam nessas bets têm problemas de adicção, têm problemas de vício, comprometem o seu orçamento particular e o orçamento da família. Metade dos jovens que participam também dessas apostas acabam comprometendo a sua rede, sua renda, inclusive, através da sua rede, e também acabam se prejudicando com sintomas de adicção, de vício nessas plataformas. O Brasil não pode conviver com essa realidade. O Brasil não pode ter qualquer tipo de compromisso com essa situação. E influencers que ganham dinheiro em cima da tragédia alheia não podem ser influenciadores. Nós não podemos admitir algo desse tipo no nosso país. E parece que agora basta falar em Deus que está tudo resolvido. Eu posso roubar 50 milhões, eu posso ganhar dinheiro em cima de fraudes, eu não jogo na casa de apostas, mas faço propaganda como se eu ganhasse nessas casas de apostas, que foi o que aconteceu ontem na fala. E aí fala em Deus, 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 Deus isso, Deus aquilo, e as pessoas, essa é uma cidadã de bem, essa é uma cidadã temente a Deus. É tipo o Rodrigo Manga, que agora é réu por desvios de recursos na prefeitura de 11 milhões de reais. Vem ser preso em Sorocaba. Grande Rodrigo Manga. O caso da influencer na CPI das bets, o que eu acho? Eu acho que ela é uma... Não. Bom, na verdade, isso não é da minha conta, né? Agora, é da conta de gente muito simples que tá saindo dinheiro, dívida. E eu acho que isso sim é... Não acho nada. Não acho nada, não. E o que eu acho dela ganhar dinheiro se a casa de aposta lucrar mais? Ou seja, se o pessoal que chegar através dela perder muito dinheiro, isso aí é uma baita de uma... Eu nem tava sabendo disso, não vou opinar. Você quer saber a minha opinião de por que nas redes sociais ela tá sempre com roupa da moda, toda produzida e tal, mas na hora de ir na CPI ela chegou parecendo uma menininha, estudante do interior. De óculos, sem maquiagem chamativa, um moletom grande com a foto de uma criança. De certa forma, até parecendo com o que a Suzane Richthofen fazia quando ia dar entrevista. Com certeza é pra tentar... Não faço ideia como é que eu saberia, né? Ela ainda errou o canudo uma hora e tentou beber água no microfone. Você quer saber se eu acho que foi um erro mesmo ou se foi de propósito para tentar parecer mais bobinha, ingênua? Coincidência, certeza. Vocês que são muito cismados, ela admitiu que a conta que ela usa para gravar como se estivesse apostando não é a conta dela. É uma conta feita pelo aplicativo só para isso. E teve deputado tirando foto e pedindo para ela mandar um abraço durante a CPI. Isso aí é coisa de... Sabe o que é foda? É que vocês gostam de fazer gente imbecil, famosa e bilionária. Nossa querida Joana Maranhão, né, ex-nadadora, que se manifestou sobre a CPI das bets, fez duras críticas a Virgínia Fonseca, chamando-a de imbecil. Vocês acham que Virgínia chegar no Senado Federal e falar que Deus abençoe a nossa audiência, vamos pra cima, não foi justamente para ela viralizar? Não foi justamente o intuito desta imbecil
E sabe quem é mais imbecil que ela? Quem segue ela, quem compra os produtos dela achando que é promoção. E o negócio de joguinho eu não vou nem começar. Pior desse mau caratismo é colocar Deus no meio, velho. É falar que, tipo assim, eu tô vencendo na vida essa teoria de prosperidade porque Deus tá na minha frente. Que Deus é esse que tá na tua frente te fazendo bilionária, enquanto tem um monte de brasileiro que fica viciado, que não consegue botar comida na mesa por conta do produto que tu vende, velho. Que Deus é esse? Mano, foda. Porra, que fala cabulosa, muito bom mesmo, muito bom. Deu o papo todinho. Ainda usam o nome de Deus, de Jesus Cristo. Dá licença, cara. Arrepiou a Joana. Muito bom mesmo. Se um dia você sentir que tem muita dificuldade com tecnologia, lembre-se da Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E o hacker que invadiu vai junto com ela. Você vê, primeiro invadiram o sistema eletrônico e agora vão invadir o sistema prisional. Na invasão, eles ainda colocaram documentos falsos lá, entre eles uma ordem de prisão fake pro Alexandre de Moraes, assinada por ele mesmo. Uai, é o filho bagunceiro se colocando de castigo? Ela, inclusive, já comentou num vídeo meu uma vez dizendo, genial. Claramente ela não fazia ideia de quem sou eu. Mas tudo bem, essa é só mais uma das coisas na enorme lista de coisas que ela não sabe. E eu acho engraçado falar que são 10 anos de prisão e perda de mandato, porque isso dá a entender que é possível o político ser preso e continuar com o mandato. E convenhamos que, vindo do Brasil, não seria nem surpresa, mas como é que alguém é preso, pode continuar um mandato, gente? Ok que a gente sabe que político não faz nada, então não faria tanta diferença assim, mas mesmo assim, ok que a gente também sabe que a internet pega melhor dentro do presídio do que na nossa casa, mas mesmo assim, até na faculdade dá pra ser reprovado por falta. Mas quer dizer então que os caras podem ser presos e continuar no cargo? Eles vão faltar 365 dias por ano e continuar com o emprego? Pera, agora eu tô pensando aqui, político realmente pode faltar o quanto quiser que não dá nada? Gente. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Aí fala de ditadura, tananã. Jair Renan é sempre interessante, um cérebro pensante, um cérebro com QI muito baixo. Vamos ver aqui, ele falando que a melhor época do país foi a ditadura militar. O PD fala estando em democracia. Que golpe foi esse, 64? Na qual o povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder, com medo do comunismo entrar no Brasil. Que golpe foi esse? Me explicam? Aí fala de ditadura, tananã. É amante de ditadura, tananã. Ele fala de ditadura, tananã. Diante do maior escândalo de corrupção, o rombo bilionário do INSS. Para onde o Lula foi? Ele fugiu. Foi pra Rússia se encontrar com os amigos dele, ditadores. O cara é vereador de Balneário Camboriú e tá comentando a viagem do Lula pra Rússia. Ai, mas tá aí, é isso. Bom, agora a gente entende por que ele era um mudinho durante a campanha. Só que assim, ele abre a boca e comprova que é filho do Jair Bolsonaro. O olhar perdido, o olhar de doido, mano. Você repara assim? O gestual, nenhum dos filhos do Bolsonaro tem um gestual igual ele, cara. Será que eu sou filho do Bolsonaro, meu? E os bolsominions tudo revoltado aí, porque eu disse que a besta fera ia pro presídio, pra Bangu, né? Tudo com mimimi aí. Você não tem pena dele, ele é um idoso e pro presídio. Quando o Lula foi preso, Lula não tinha 15, 16 anos não, viu? Ele já era idoso também, viu? Vocês estão esquecendo disso? E outra coisa, pra Bolsonaro ele tira de letra. O histórico de atleta dele vai ser só uma cadeiazinha e nada mais. Ei, Bolsonaro, sabe aquela frase? Deus, pátria e família?
Sabe o que é que o Bolsonaro vai dizer quando chegar lá em Bangu? Adeus, praia e família. Adoro. Agora vá pra cadeia. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção. Se Vossa Excelência permitir, eu continuo.